Olá, galerinha! Vamos para mais uma aula, dando continuidade ao nosso conteúdo desse bimestre. Mais uma aula do professor Janderson. Então, dando continuidade à nossa aula, a gente falou sobre os raios de luzes, que eles são em linha reta, ou seja, eles seguem seu caminho em um sentido. Cada produção de raio é independente, ou seja, segue seu caminho. Se eles se cruzarem, cada raio vai seguir seu caminho, tá? Não vai ter influência. Vai ser sempre em linha reta e podem ser em todas as direções, dependendo da sua fonte produtora de raio. A única coisa que pode impedir, atrapalhar, são objetos que não permitem que o raio continue. Quando ele encontra esse raio, que impede a continuação do caminho dele, automaticamente ele vai formar uma sombra. O que seria uma sombra? A falta de luz, ou seja, um material, um objeto que impede a luz continuar. Atrás desse objeto vai formar uma sombra projetada pela falta da luz, ou seja, pela luz não continuar o seu caminho. A luz bate no obstáculo e a falta da luz produz a sombra. Penumbra é quando não há uma sombra bem escura, apenas existe pouca luz e acaba formando um fenômeno chamado penumbra. Espelho. Quem não gosta de um espelho, né? De se olhar quando está penteando, após o banho, escovando os dentes. Pois bem, os espelhos eles funcionam como uma reflexão, ou seja, refletir a imagem. Em espelhos regular, ou seja, de superfície lisa, sem ondulações, existe a reflexão difusa, ou seja, inversa da imagem vista, ou seja, troca de lado. Você percebe que seu lado direito no espelho está esquerdo e seu lado esquerdo está direito no espelho. Isso tudo acontece porque a imagem ela é produzida de frente. Então é como se fosse você olhando para você. Então você vai ter essa característica distinta de reversão de imagem, né? Do direito passar para o esquerdo. Bom, existem dois tipos de espelhos, tá? A gente vai falar agora sobre a questão dos espelhos convexos. Esses espelhos convexos, eles são espelhos onde a imagem fica menor que o espelho, né? O espelho ganha uma grande propriedade. Essa imagem menor que o espelho, essa imagem ela é reduzida, aumentando o campo de visão. Então, você tem uma imagem menor, mas em compensação você tem um campo de visão bem mais largo, né? Então, a imagem ela fica compacta e mais ampla. Esses espelhos eles são bastante usados em supermercados, que servem como espelhos de segurança. Esses espelhos de segurança têm um formato que permite você ter uma ampla varredura do local. Então você tem um campo onde você colocar em pontos estratégicos, você tem a observação do supermercado, de uma loja. Você tem uma ampliação do local onde foi colocado o espelho, que te permite ter um campo maior do que um espelho normal. Os espelhos côncavos são espelhos contrários, né? Eles aumentam a imagem e diminuem a questão do campo de visão, né? Sofre uma ampliação refletida. Então, uma imagem ela é aumentada, só que seu campo de visão é diminuído, tá? Então, é bastante usado em retrovisores, em binóculos, né? em locais, em lupa, onde você necessita ampliar a imagem para ter uma visão melhor,
né, para ter uma compreensão, uma varredura não tão grande, mas mais específica. Então, são espelhos em que você precisa ter uma imagem direta, uma imagem específica, que vai causar o aumento daquela imagem, só que o seu campo de visão não vai ser tão grande, vai ser específico, vai aumentar a imagem, mas o campo de visão vai ser bem menor em comparação aos espelhos côncavos, tá? Então vai ser o contrário. Então é bastante usado, principalmente retrovisores e binóculos e algumas lupas, né, de aumento, justamente por aumentar a imagem em locais específicos. Refração da luz. A refração da luz é uma mudança na direção da luz, tá? É um desvio da luz. Essa mudança, ela acontece, a mudança, né, na trajetória, ela acontece porque a luz ela vai passar entre dois meios distintos, entre dois meios diferentes, entre dois meios com densidades diferentes. Por exemplo, o ar e a água. Então você tem uma imagem que está, por exemplo, o lápis fora da água, e a partir do momento em que a luz ela entra em contato com a água, ela sofre um desvio. E esse desvio faz com que uma impressão que o lápis está em uma posição diferente. É a mesma coisa que acontece na piscina, por exemplo. Se você perde algum objeto dentro da piscina, se você for abaixar para pegar, você vai pegar no local errado. Por quê? Porque sua visão fora da piscina, ou seja, no ar, é diferente de dentro da piscina. Você sofre uma distorção de ambientes. E quando sofre essa distorção de ambiente, de material, sua visão dá uma impressão de aproximação ou afastamento do objeto, tá? Então é bastante interessante. Então, se você foca num local específico, logicamente que não vai estar ali, vai estar mais próximo ou mais distante. Algumas tribos indígenas conseguem pescar, né, com arpão, compreendendo essa teoria. Então, se você não tem essa adaptação, essa prática de pescar com arpão e você vê o peixe numa água cristalina, e você for tentar pegar o peixe, com certeza ele vai conseguir escapar, porque sua visão ela vai sofrer uma refração para entrar na água e o peixe vai estar posicionado em locais diferentes. Então, se você não estiver adaptado para entender essa diferença de material, você vai acabar chegando em um lugar diferente e não conseguindo pescar, tá? Então, cada vez que essa luz ela passa de ambiente para outro ambiente, ela vai sofrer um desvio. Se for 3 ambientes, professor, ela vai sofrer 3 desvios. Toda vez que ela passa de um ambiente diferente, ela sofre um desvio. E esse desvio e essa mudança de direção, a gente fala que é refração da luz. O arco-íris ele sofre 2 processos, né, 2 fenômenos bastante interessantes, que é a refração, né, da luz e a reflexão da luz. São 2 processos. As gotas de água causam esses fenômenos, né? Causam, no caso, 2 fenômenos. Por exemplo, a refração do ar para a gota de água, em lugares mais densos, propriamente quando o lugar que está chovendo, onde vai passando o efeito da chuva, ainda existe gotículas de água no céu, no ambiente. E a reflexão porque ele vai refletir as cores visíveis, né? A água ela serve como um espelho, ela vai servir como um prisma, ela vai refletir as cores visíveis. Por isso que é possível verificar o arco-íris, né? Devido à refração, devido à refração das cores e a reflexão causada no ambiente. Então, são 2 fatores que permitem a gente observar as luzes, as cores do arco-íris. Meu muito obrigado e até a próxima.